Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Doutor Financeiro Podcast. Aqui é um ambiente onde a gente ajuda os empresários, transforma empreendedores em empresários de verdade através de uma gestão financeira eficiente e profissional. A ideia desse podcast é trocar ideia para que a gente possa contribuir na jornada empreendedora de vocês. Nesse primeiro episódio eu trouxe aqui o meu amigo Jota Muniz. Tudo bem, Jota? Como que você tá? Valeu, obrigado pelo convite, estar aqui no primeiro episódio do teu podcast. Estou torcendo para que seja um podcast muito rico para quem escuta e torcendo para que essa turma que está aí, tire pelo menos uma sacada desse papo. Se eles conseguirem tirar uma sacada do nosso papo, a nossa tarde está paga. É isso aí, show de bola. Essa é a ideia. Bom, o Jota, pessoal, ele é mentor de crescimento e aceleração de empreendedores. Isso aí. Ele é criador do método de mentoria chamado Supercharge. Aqui ele já ajudou dezenas, centenas de empresários e o nosso bate-papo aqui vai ser bem voltado a essa primeira etapa. Como criar um negócio com propósito. Beleza. Jota, conheço um pouquinho a sua história, chegou no Brasil, 22 anos, veio passar férias, uma temporada e se apaixonou pelo Brasil. Como que foi o seu começo? Você chegou aqui sem contato, sem plano, pisou numa terra desconhecida. Como que foi o seu início empreendedor aqui no Brasil? Ô Lucas, o começo de qualquer coisa é sempre muito empolgante, né? Quando as coisas começam, seja uma empresa, seja uma viagem, seja um relacionamento, nós estamos sempre com a energia toda lá em cima. Então eu cheguei ao Brasil de forma despretensiosa, eu vinha para passar uma temporada, cheguei no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em julho de 95, e rapidamente me apaixonei pelo jeito de ser do povo brasileiro. E aí eu fui ficando, eu quis curtir um pouco mais esse nosso jeito de ser, né? E na medida que eu ia ficando, eu ia enxergando as oportunidades deste país, né? Eu tenho uma cultura empreendedora, meu pai é industrial, então eu sempre escutei, né, coisas de quem paga a conta e não assuntos de quem recebe salário. Então é muito natural que eu tenha esta vontade de realizar, né? E eu fui vendo que o Brasil era um celeiro de oportunidades. Se hoje nós ainda temos necessidade de um monte de coisa em grande quantidade, imagina há 30 anos atrás. Nós tínhamos acabado de entrar no plano real. O Brasil estava virado de ponta cabeça, né? Virado do avesso, precisando de estabilizar a sua moeda, estabilizar a sua economia, precisava criar condições para a população ter uma vida melhor. Então, isso foi me fazendo ficar mais um pouco, e esse ficar mais um pouco já tem 30 anos. Já está aqui, família feita. E me conta, qual foi o seu primeiro negócio? Como que você começou? Você estava aqui 22 anos, qual foi o primeiro projeto que você iniciou? O meu primeiro empreendimento aqui foi me tornar consultor de uma tecnologia da qual eu virei especialista, que é o caminho pelo qual muita gente entra no empreendedorismo, né? Você sabe fazer algo muito bem e aí você resolve virar um profissional autônomo que vai ajudar outras pessoas ou outras empresas a fazer aquilo, né? Então, esse foi o meu primeiro empreendimento. Nós estávamos na crista da onda da digitalização, né? O ano era 97, salvo erro, tinha 2 anos no Brasil. Eu havia me tornado, por necessidade, especialista lá de um determinado software chamado FolioViews, tá? Era o software que todo mundo utilizava, ou estava utilizando para transformar livro em CD-ROM. Uhum. Né? E quando eu enxerguei que havia um mercado para isso, né? E que eu tinha skills suficientes para, né, traçar uma vida sozinha, de autônomo, eu acabei empreendendo. Então, esse foi o meu primeiro, foi a minha primeira experiência no Brasil. Né? É bem comum isso, né? É muito. Você já sabe, mas tem uma mentira aí, né? Qual é? Quando você começa a empreender, ninguém te conta que você virou vendedor, né? Geralmente é o pessoal técnico, conhece muito de uma determinada solução, uma parte da indústria, mas a habilidade difícil de se tornar vendedor. Como que foi? Foi aí que a porca torceu o rabo, né? Que rapidamente chegam os primeiros clientes, até porque você começa a empreender por conta de uma demanda reprimida. Exato. Né? Mas depois dos primeiros clientes, eu comecei a sentir dificuldade de encontrar outros clientes. Né? E aí o dinheiro vai acabando, você vai tendo mais dificuldade. Então, no ano 2000, 3 anos depois, eu voltei para o mercado, me tornando executivo da distribuidora desse software. Ah, legal. Né? E nessa jornada toda, eu tenho feito essa migração muitas vezes. Eu empreendo, né? E aí quando o meu negócio ou não tem sucesso, como já aconteceu algumas vezes, ou quando ele, né,
escala e eu me desfaço dele. Normalmente eu volto para o mercado para intraempreender e ajudar outros empreendedores, outros empresários, né, a escalar os seus negócios. E aí, quando chega no final desse meu projeto, eu volto a empreender alguma coisa. Então eu fico nesse... um pezinho aqui, um pezinho lá. É super importante, né? No mundo, quando você é CLT, você também aprende rápido, né? Não, te dá uma visão muito grande em termos de maturidade de gestão, né? Te dá uma visão muito mais profunda de tudo aquilo que tem que ser feito e ajuda você a ganhar musculatura, né? E maturidade para criar organizações cada vez maiores. Um show de bola. E me conta, um projeto importante que você realizou aqui no Brasil foi salvar 7 milhões de brasileiros de dívidas, renegociando suas dívidas. Como que essa experiência te ajudou a desenvolver o método do Supercharge? Então, essa experiência foi muito, muito legal, tá? Foi a primeira vez que eu realmente encontrei um negócio que tocou no meu coração porque ele tinha teve um impacto social muito forte, né? Eu me tornei executivo de uma empresa de negociação de dívidas. Essa empresa já estava indo muito bem, né? No ano em que eu me tornei o principal executivo dela, ela já estava entregando 36 milhões por ano. Nós multiplicamos isso em 2 anos, estávamos entregando 105, então foi um crescimento muito acelerado, foi muito bacana, mas a possibilidade de poder ajudar milhões de pessoas a se livrarem das dívidas foi algo que estimulou muito o meu time, todo mundo que trabalhava comigo, né? E enxergar, né, que a dificuldade, né, do povo brasileiro que o leva a se endividar foi o que começou a me mostrar que a solução não vem por esse lado de livrar as pessoas das dívidas, mas pelo outro de gerar cada vez mais lucro que permita que estas pessoas possam fazer mais dinheiro e não precisem sequer contrair instrumentos de crédito para consumo. Que o grande problema da dívida brasileira é que é uma dívida, na sua maior parte, atrelada a consumo. Então estamos falando de cartão de crédito, cheque especial, sabe? Que tem uma taxa de juros de centenas de quase 500% ao ano. Exato. Né? E é isso que mata o povo brasileiro. Então o povo brasileiro só deixará de necessitar desses instrumentos de crédito para consumir na medida em que ele ganhar mais. E a produção dessa riqueza, ela só pode vir de um lado, que é da cabeça dos empreendedores. Perfeito. Dívida é um negócio complicado, né, cara? Se o cara toma dívida para consumir, ele já começou errado. Dívida você toma para fazer mais dinheiro, né? Você pega empréstimo, investimento, é para você fomentar o seu negócio. Você pega a dívida para consumo quando você está apertado realmente. Isso aí. E me conta, qual foi a virada de chave? Você já tinha quebrado 2 vezes aqui no Brasil. Já tinha começado o projeto, parou, voltou para o CLT e ficou nessa migração. Qual foi a virada de chave? O que caiu? O que aconteceu na sua vida que fez você achar o prumo? A virada de chave é você querer assistir bem os seus filhos. Tinha uma filha na época só, a Luísa, estava com 8, 9 anos de idade. E você querer assisti-la da forma adequada e não poder. E isso fez com que eu tomasse uma decisão, que foi a decisão de me tornar muito mais pragmático em relação à minha vida, em relação ao meu crescimento. Então, eu digo que eu cheguei no fundo do poço, né? E foi esse momento do fundo do poço, né, que me fez transformar quem eu era. Porque o fundo do poço ele não é um lugar no tempo nem no espaço. O fundo do poço é uma decisão. É aquele momento onde você fala, eu não quero mais viver desse jeito, eu não vou mais aceitar essas coisas, eu não vou mais me envolver nessas atividades que são muito mais atividades que envaidecem o homem, mas não geram resultado nenhum. A partir de agora eu vou ser pragmático e eu vou lutar por algo que tenha propósito, né? E eu vou fazer o meu dinheiro usando o método, entendendo claramente o que faz mexer o ponteiro, né? E focando muito na ação. Porque a estratégia é muito bonita, mas é na tática que a gente faz o dinheiro. Tá? A estratégia a gente faz 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas é no dia a dia que você... É na execução que você faz a estratégia acontecer. Então, assim, a minha virada de chave, infelizmente, veio pelo fundo do poço. Poderia ter vindo antes, mas para mim foi desse jeito. Mas não é exceção, viu, cara? A maior parte dos meus clientes estão no fundo do poço quando eles estão endividados. E a primeira coisa que eu falo para eles é, quando você está no fundo do poço, para de cavar.
Começa a ver o que você já faz bem, pega seus pontos fortes, suas fortalezas, investe nisso e seja racional e pragmático. É isso aí. Se você ficar ainda naquela emoção, quando você está endividado, se enrolando, você só vai cavar mais e tornar mais difícil a sua saída. É mudança de cosmovisão, cara. É mudança de mentalidade. Nós fomos educados para entender o mundo de uma determinada forma, né? Mudar a nossa vida exige que a gente pare, olhe um pouquinho ao redor, entenda de fato o que é verdade e o que é uma grande mentira, mas que nos convenceram que era a verdade, né? Se afaste dessas mentiras e comece a construir a nossa vida intencionalmente. Perfeito. Isso é o que nós fazemos lá no Supercharger com os mentorados. Mudança de mentalidade. Inicialmente, mudança de mentalidade. Porque para você ter uma vida diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Mas você só conseguirá fazer coisas diferentes se você for uma pessoa diferente. Então a tua mentalidade tem que mudar. Começa lá no básico, no começa ser, no né? básico, começa no propósito, começa no sonho, começa em quem você é, quais são de fato as características positivas que você tem e que alguém está disposto a pagar bastante por aquilo que você entrega. Exato. Então, assim, mudar a forma como nós enxergamos o mundo é fundamental para a pessoa dar a virada de chave que eu mesmo dei. Não, é isso aí. Eu acho que repetir a mesma fórmula não tem como dar resultado diferente, né? Se você repete a mesma coisa, é o mesmo resultado. Tem um menininho aí chamado, acho que era Einstein que chamava, será que é dele essa frase? Que eu já ouvi tantas vezes que essa frase é dele, mas eu fico... Vamos acreditar que sim. Que diferença vai fazer, né? Porque é boa. É boa, né? E vale a pena usar. Isso. Você não vai ter resultados diferentes repetindo as mesmas coisas. Exatamente. E me conta uma coisa. Como que começou a sua primeira... Eu sei que você já tem várias turmas, mas eu sei que a primeira sempre tem uma descoberta diferente. Como que foi a primeira turma? Onde foi a sacada de você falar, cara, vou reunir um grupo de empreendedores, vou montar uma turma? Qual que foi a sua motivação para fazer esse negócio acontecer? Lembra que eu te contei quando a gente estava em off, né? Você me perguntou, por que você ficou? Eu falei, cara, eu fui ficando, a vida foi me levando, me conduzindo, foi no flow, né? Foi no flow. O J. Muniz Mentor é um filho não planejado que eu tive há poucos anos atrás. Porque eu nunca imaginei que eu ia criar uma atividade, né, econômica, uma empresa de mentoria, né? Em algum momento, uns amigos meus da igreja, onde eu congrego, falaram, pô, cara, você precisa fazer isso, você me ajuda bastante de um jeito informal, você precisa criar uma metodologia para nos ajudar mais. E eu acreditei, como a maioria das pessoas acreditam, que eu não tinha o necessário para isso. Mas eles estavam me pedindo, eu falei, tá bom, eu vou criar. E aí eu comecei a estruturar a metodologia do Supercharger, né? Óbvio que a primeira versão tinha um monte de coisa que não mexia no botão, então ela ficou gigante, eu ia demorar 8 meses para aplicar aquilo. E aí eu fui fazendo o exercício de cortar o que era acessório e deixei apenas aqueles pilares que realmente mexem com o empreendedor e mexem com o negócio dele. E eu organizei a primeira turma. A primeira turma não foi de graça, é importante que se diga, todo mundo pagou pela sua inscrição. E eu passei 3 meses com esse grupo de empresários, né, aplicando o método de Supercharger. E depois cruzei os braços durante 9 meses. No final do ano, eu voltei a eles para entender o que é que tinha acontecido. E o que eles me relataram em termos de resultado, Lucas, foi impressionante, né? Tem um menino, João Vitor, que é filmmaker, que ele declarou, e isso está gravado num vídeo lá no meu YouTube, você pode ver. Ele declarou, Portugal, nos meses ruins eu dobrei meu faturamento. Nos meses bons eu quadrupliquei. Ele declara que aos 17 anos ele acreditava que ia ser caixa de supermercado. E no ano passado levou a esposa dele para passar férias em Paris. Isso é muito bom. Cara, assim, primeiro você recebe isso com uma alegria imensa porque, poxa vida, João, mas o que é que mudou? Cara, sabe aquele exercício do sonho grande? Então, ali eu tomei a decisão de qual era o meu caminho e esse meu caminho me trouxe. Então, o impacto é positivo. E depois você começa a ver que, de fato, isso gera riqueza para toda a sociedade e tem um potencial muito grande. Aí eu resolvi fazer a segunda turma. E na segunda turma, as pessoas tiveram resultados extraordinários também. Aí eu fiz a terceira. Aconteceu a mesma coisa. Então, eu venho, né, profissionalizando esta atividade de mentor, que já ocupa grande parte do meu tempo, né, a maioria do meu tempo,
por conta dos resultados que as pessoas estão conseguindo extrair, né? De algo, como eu te falei, foi um filho não planejado. E é muito mais legal, né, cara? Quando você vê o resultado no outro, parece que é melhor do que em você, né? Pois é, especialmente quando o propósito é transformar, né, a sociedade. Você só transforma a sociedade pela transformação do outro, né? E cabe muito, e é muito legal você reconhecer também que a sua contribuição foi muito pequena. Foi aquilo que eu falei no início. Se você tirar uma sacada deste papo, cara, uma sacada pode mudar a tua vida. E por vezes, durante 3 meses que a turma fica comigo, eles têm uma sacada. Uma sacada é transformadora. E me fala, ó, você busca empreendedores que querem multiplicar os seus lucros, certo? Tem que ter já... Num país do tamanho do Brasil, com a capacidade de consumo do Brasil, não faz sentido crescer 30% ou 40%. Cara. Exatamente. Você tem que crescer X vezes. E quando você é empreendedor, você mexe muito com o propósito dele. Você pode dar algum insight de como que é essa mexida de ponteiro, de crenças, de propósito? Qual que é a sacada do sonho grande, na sua opinião? Olha, 2/3, tem uma pesquisa que fala que 2/3 dos brasileiros vivem infelizes com aquilo que fazem. Isso envolve também empreendedores. Sim. Esses empreendedores, eles vivem infelizes com aquilo que fazem porque eles entraram no negócio atraídos por alguma coisa que era maravilhosa, né? Cliente novo, oportunidade nova, paleta mexicana, né? Tá todo mundo vendendo, certo? E aí você vai... Uma do vizinho mais bonita. Eu sei fazer isso, ou eu não quero ter chefe, eu quero trabalhar menos, eu quero fazer mais tempo. Por alguma razão ele entrou no negócio e nos primeiros tempos foram muito bons. A lua de mel foi muito boa. Uhum. Mas depois a coisa começa a pegar e a vida começa a ficar difícil. Só que quando a vida fica difícil, ele parece que está amarrado ao negócio. Ou está amarrado emocionalmente, porque agora não pode deixar de ser empresário, senão as pessoas vão ver que ele fracassou e ele não quer fracassar. Ou ele está amarrado financeiramente, né? Ou ele está amarrado com responsabilidades contratuais. Então ele não consegue sair do negócio, mas ele não está feliz com aquilo que ele está fazendo. Isso aqui é muito comum. Eu encontro muitos empresários nesta fase de vida, né? Então é nessa hora da queda que você precisa entender de que forma o teu negócio se conecta com o teu propósito. Porque se não houver uma conexão muito forte, se você não enxergar uma conexão muito forte entre o teu negócio e o teu propósito, você vai sofrer até não poder mais. Você vai sangrar até não poder mais. E aí você vai começar um negócio novo. Quando você entra na jornada de conhecer quem você é, por que é que você está aqui? O que é que te deixa feliz na vida? Você descobre essa magia e começa a trazer essa magia para dentro do teu negócio, você modifica o negócio. Exato. Isso mesmo. O negócio sai modificado porque você traz um novo olhar. E negócios que às vezes estão aqui agonizando, de forma impressionante, de uma hora para outra, começam a crescer numa velocidade imensa. Poxa, mas o que é que mudou? Os clientes são os mesmos, o produto é o mesmo, a estrutura é a mesma, os funcionários são os mesmos. O que mudou? A mentalidade do empreendedor. Não. E quando ele não tem essa mentalidade forte, todo pitaco, toda dica, familiar, né? Familiar adora dar dica no seu negócio, né? Não, porque o vizinho tá fazendo isso, outro vizinho tá fazendo aquilo. E aí muitas vezes o cara fica desviando, né? Ele fica pulando de galho em galho e não sai, não tem um foco. Quando na verdade Pior que as pessoas mais próximas hoje são os gurus de internet, né? Pior ainda, né? Nem te conhece. Que você quer escutar. Não, veja, assim, os caras não conhecem, eles contam histórias verdadeiras de muito sucesso. Só que são histórias ou são práticas que não dá para aplicar dentro do teu contexto, do teu negócio. Exato. E aí você que fica querendo replicar aquilo que eles fazem dentro do teu contexto, e não faz o menor sentido. No teu contexto existem coisas que vão dar muito certo e que tem a ver com você. Você não é eles. Exato. Você não tem o que eles têm, não está no momento que eles estavam. Aquelas histórias são muito inspiradoras, mas é a tua história que você está vivendo. E é por isso que o mais legal é contar a história do começo, né? Claro. Porque a gente fica vendo a foto pronta, acha que já tá lá, e não é aquela estratégia que vai dar certo para você. Você tem que começar do 0 pro 1, pro 2 e assim por diante. Mas show de bola. E me conta, dos seus mentorados, aumentou o lucro. O cara conseguiu. Primeira coisa, curiosidade.
Como que ele já mediu? Ele já mediu um lucro antes de começar a mentoria ou você ensinou eles a fazer? Ensino. Como que é? Para muitos eu ensino como medir o lucro. É duro, né? Porque tem muita gente, e você sabe disso, né? O doutor financeiro sabe disso, tem muita gente que não tem sequer um plano de contas, não anota nada, né? Então está totalmente perdido. O cara administra as finanças dele baseado no saldo da conta bancária. Quando analisa, gente, né? isso é uma temeridade imensa, cara. Fala com esse homem aqui para dar um pouquinho de estrutura financeira à tua empresa, porque se você tem um negócio que é para gerar dinheiro e não tem, né, as técnicas corretas, as ferramentas corretas para administrar esse dinheiro, alguma coisa vai dar muito errado em algum momento. Não, é isso aí. E todo negócio é para dar dinheiro, né? Então você tem que saber medir como que esse negócio está funcionando para você saber o caminho certo. Claro. Não tem como você começar um projeto, começar qualquer jornada na sua vida, se você não sabe se você está indo bem ou mal. Não. Né? O objetivo de qualquer empreendimento é gerar lucro. Exato. Tá? Eu sou mais radical ainda. Eu falo que o objetivo de qualquer negócio é gerar muito lucro. Muito, muito. Quando eu falo muito lucro. Porque o lucro não pode ser associado à ganância. Perfeito, isso aí. O lucro não é a grana que o empresário, depois ao final do ano, vai colocar no bolso dele, né? O empresário não pode ser um colonizador moderno. Ele não pode usar a vida dos seus colaboradores, né? Extrair todo o valor que eles têm e depois se apropriar de todo o lucro, né? Então o lucro não pode ser usado como ganância. O lucro é um instrumento de justiça social. Sim, né? sim. Para quem empreende, só o lucro, cara, é capaz de permitir que a gente reinvista nos nossos negócios e faça com que eles cresçam cada vez mais. Só o lucro permite que nós melhoremos a vida daquelas pessoas que nos rodeiam, sejam nossos colaboradores, sejam nossos fornecedores. Só o lucro tem capacidade de permitir que a gente aumente o salário mínimo brasileiro, cara, que é uma vergonha. O salário mínimo brasileiro, na minha opinião, devia ser 5, 6 mil reais. No mínimo, né? Só o lucro tem a capacidade de me permitir ter ações de generosidade consistentes. Perfeito. Né? Não é aquela esporádica que vou dar uma graninha aqui, outra ali. É ter um programa consistente de apoiar causas que cuidem dos nossos irmãozinhos que ainda não chegaram num estágio de caminhar sozinhos. E só o lucro tem capacidade de me enriquecer como empreendedor para eu realizar os meus sonhos e dar conforto à minha família. Então, gerar lucro em grande quantidade é obrigação de qualquer negócio. Exato. Não. E aí você cai num ponto bom, né? Ganância é o melhor só para você, né? Ambição é o melhor para mim e para os outros. Então tem que ter ambição, tem que correr atrás, tem que pensar grande. Claro. Porque é a melhor forma de você contribuir na sociedade. O lucro é a comprovação ou a validação da transformação social que você está fazendo com a tua empresa, com o teu negócio. É isso aí. E é aquele negócio, né? Se você acredita no que você faz, vender é uma obrigação, né? Sempre. Venda. Se você tem algo bom para outra pessoa, você tem a obrigação moral de entregar para ela. Exato. O que nós não gostamos e o que muita gente tem aversão tem muita gente que tem aversão a essa coisa de venda, né? Porque existe um conjunto de vendedores, que nós fomos educados com eles, que vendem gelo para esquimó. Chatos, né? Chatos, ou seja, cara chato. entregam algo que não gera nenhum valor para a pessoa em troca de dinheiro. Então, o vendedor das antigas, ele quer tirar o dinheiro do seu bolso para o bolso dele para resolver um problema que ele tem, que é a comissão dele, o faturamento da empresa, a meta que ele tem que atingir. Na verdade, vender não é nada disso. Vender é minha habilidade de entender a tua dor, de eu avaliar se eu tenho algo que eu posso fazer por você para tirar a tua dor e te ajudar a crescer, havendo a minha habilidade, havendo esse match, eu ter a habilidade de te mostrar aquilo que você pode fazer. E então, pelo valor que eu gero em você, você me recompensa com um pouquinho de grana. E o objetivo é o seu sucesso, né? Sim. É o sucesso do seu cliente. Isso. É ali que está o ouro do negócio. Isso. Né? Se você não atingir o sucesso do seu cliente, for só ganancioso, é voo de galinha, né? E esse é o propósito que eu enxergo no lucro. Sim. Né? Não, quando o lucro é o resultado desta relação transformacional, veja, não é uma relação transacional, em que você me dá uma grana em troca de algo, é uma relação transformacional. Aquilo que eu te dou te transforma, te torna uma pessoa melhor, multiplica os teus lucros, melhora a tua vida, a vida de todo mundo que está ao teu redor. Por esta transformação, você vai querer me entregar este pedacinho de valor, que é um pedaço de grana.
Neste pedaço de grana tem um componente de lucro que eu uso para fazer minha empresa crescer mais, trazer mais pessoas, chegar até mais clientes, porque, como você falou, vender é uma obrigação moral. Perfeito. E me fala uma coisa, uma coisa que eu vejo muito nos meus clientes, né? O cara começou pequenininho, eu faço tudo, o cara é comercial, operacional, marketing, administrativo, é tudo junto, e ele começa a crescer. E uma dor que eu tenho bastante comum é, quando o cara cresce muito rápido, exige que o empreendedor também cresça muito rápido, que ele evolua também, porque o negócio vai ficando cada vez mais complexo, ele vai ter que lidar com decisões diferentes, vai ter time, essa liderança. Como que você trabalha isso na mentoria? Porque eu imagino que quando a turma começa essa jornada, tem propósito, tá lá, com sangue nos olhos, logo depois vem um mundão batendo na porta dela falando, cara, ficou mais complicado. Como que se lida? Aí eu pego esse cidadão, tiro ele do Supercharger e levo ele para um outro grupo, que é o meu Mastermind, o Momentum, onde nós fazemos um trabalho complementar ao teu de transformar empreendedores em CEOs. Perfeito. Então aqui nós começamos a trazer um pouco mais de maturidade para cada uma das áreas estratégicas da empresa, né? Gestão de pessoas, que normalmente é um gargalo imenso, porque nós não fomos ensinados para ser líderes, né? Então a gente precisa transformar o empreendedor num líder, precisa lhe dar uma visão bastante profunda de como se faz a gestão de pessoas no mundo moderno. Finanças, que ele não é educado também a ter os instrumentos adequados para medir como é que a empresa dele está indo, né? Vendas, que é absolutamente fundamental para continuar escalando. Então cada uma das 12 áreas estratégicas da empresa são trabalhadas, uma área por mês. Legal. Então essa é a movimentação que eu faço. Eu tiro ele do Supercharger porque ele já está bem acelerado e levo para um grupo onde nós trabalhamos muito mais a mentalidade, a maturidade de gestão do que a mentalidade de crescimento. Aí já mudou a mentalidade, aí é trabalhar com problemas mais práticos, né? Isso aí. Depois que você enfrenta aí o seu mindset, coloca as coisas no lugar certo, vira consequência. E me fala uma coisa, dentro do seu esforço de trabalhar com esses empreendedores, imagino que eles vão ter muitas dificuldades aí de ter mercado, né? Marketing, vendas, como fazer. Eu tenho muitos clientes que têm essa dificuldade. Ele tem um produto bom, ele tem uma carreira parecida com a nossa, de vir do mundo corporativo, ser muito bom no que ele faz. Só que ele ainda tem essa crença aí que vender é difícil, vender é talento, que tem que ser uma coisa extraterrestre. Como que você faz para dar esse start? Para ele virar de fato um vendedor, vender o negócio dele, vestir a camisa e acreditar no negócio dele? A primeira coisa é desenvolver uma visão clara do que é vender, né? É fazer com que vender seja uma atividade prazerosa, né? Seja uma atividade com um propósito por trás, né? E para isso ele precisa entender muito bem o que ele faz, qual é a transformação que ele gera no cliente dele. Quando o empreendedor entende o seu propósito e consegue transferir o seu propósito para o propósito do seu negócio, aí você passa a querer, a ter prazer em levar isso para outras pessoas, né? Uma vez superada essa etapa do beleza, eu quero fazer, eu estou convicto que eu preciso fazer isso, então você precisa começar a trabalhar temas técnicos como posicionamento, precificação adequada, qual é o cliente adequado que está querendo te pagar ou disposto a te pagar aquilo que você merece, que vai de acordo com as tuas expectativas ou com a tua ambição como empreendedor, né? Então você tem aí um conjunto de sessões, umas 4 ou 5 sessões quinzenais que a gente faz, que são focadas em marketing e vendas, porque sem vendas não há vida. Veja, eu conheço empresas que não fabricam. Conheço empresas que não têm estabelecimento comercial aberto ao público. Conheço empresa que não presta serviço. Conheço empresa que não tem funcionário. Empresa que não vende, eu estou para conhecer a primeira. Essa não existe. Vender é core business. Exato. Né? É a primeira etapa, na verdade, né? Quando eu falo de empresa, sempre começa pelas vendas, depois pela entrega, né? E acha o seu mercado, né? Eu acho que muitas vezes quando você fica pulando de galho em galho, tentando fazer um pouco de tudo, você não se especializa em nada. E uma etapa muito importante é para você conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o mercado, sentir a dor dele de fato e ser muito bom naquilo. Sim, claro. Depois você cresce. Depois você vai para novos mercados, novos nichos, mas se você não atua ainda bem no seu mercado e não tem uma estrutura de vendas consistente, não adianta você dar o próximo passo. O empreendimento precisa ser simples, né?
Crescer não vem de trabalhar muito, não vem de trabalhar mais, né? Não vem de queimar dinheiro à toa, investindo em tudo e mais alguma coisa, né? Crescer vem do foco, vem, obviamente, da forma como você enxerga o mundo e depois do foco que você coloca na tua operação, que ela precisa ser simples. Agora, é preciso um pouco de coragem também para que os nossos amigos empreendedores se posicionem do jeito correto, porque algo que é muito comum é você ver pessoas talentosas com entregas valiosíssimas não precificarem bem aquilo que fazem. E quando você não precifica bem, você não gera aquele lucro necessário para o negócio crescer. Essa precificação, na maioria das vezes, eu me atrevo a dizer, na maioria das vezes, ela é equivocada para baixo por questões psicológicas e emocionais do próprio empreendedor. Então, fazer um trabalho para que você entenda qual é o perfil correto do público que está disposto a pagar um preço ajustado por aquilo que você faz é fundamental. Sim. Fundamental. Eu acho que tem 2 pontos aqui que você fala que bate muito forte em mim. Primeiro tem uma equaçãozinha simples, eu acho que da vida, que é talento menos complexidade é igual a qualidade. Opa. Quanto mais simples, menos complexo, mais fácil o Perfeito. talento superar isso. Isso eu acho que é fundamental nos negócios, em toda a área da vida, né? Quanto mais simples você é, quanto mais focado no que realmente mexe o ponteiro, melhor para sua vida. Isso aí. E um segundo ponto que eu acho que bate muito eu tenho muitas vezes o cliente, ele está com insegurança do preço que ele coloca e ele fica receoso em aumentar esse preço, em reposicionar. Mas tem uma questão também que eu acho que é fundamental. O bom vendedor, para ele ter confiança, ele também tem que ter um funil cheio. Quem tem, de fato, várias oportunidades de venda, que está trabalhando de forma intencional nesse processo, de atrair leads, de fazer a consideração, montar esse processo, geralmente eles têm mais confiança. Quando ele está inseguro, muitas vezes, também é porque falta uma habilidade e um processo comercial robusto. Entendo. Mas, veja, me permita, né, Claro. complementar a sua afirmação. Você pode ter um funil cheio de cliente que não está disposto a pagar o preço que você merece, né? E aí você vai trabalhar muito e não vai gerar o excedente, não vai gerar o lucro adequado. Um aspecto que eu vejo, complementando a tua fala ou a tua opinião, é que esses empreendedores que não conseguem precificar adequado, eles não entenderam ainda o impacto daquilo que eles fazem na vida das pessoas. Isso aí. Então, ele não enxerga valor. Como ele não consegue enxergar o valor, ele fica acanhado para vender, porque todos nós ficaríamos acanhados para colocar preço em alguma coisa que a gente não enxerga valor. Né? A gente tem que acreditar primeiro. Né? Isso mesmo. Então, o empreendedor precisa entender para quem que ele pode gerar valor com aquilo que ele faz. Né? Entender bem qual é a dor, né? E quanto maior for a dor, maior a transformação que ele vai gerar e logo a sua remuneração pode ser melhor. Perfeito. Então, entender essa dor, se comunicar adequadamente com estas pessoas, né? E aí, quando você se comunica adequadamente, a precificação é um dos componentes dessa comunicação, né? Para então ter um grande volume deste cliente afluente no funil. É isso aí, o cliente certo, né? Cliente certo. Quando você tem muito no funil, como você fala, Não, perfeito. até o teu desespero por converter fica menor. Quando você tem pouco cliente no funil, você está pressionado pela conta do final do mês. Então você apresenta uma proposta e reza para aquele cara fechar porque você precisa daquele caixa. Você não está nem pensando em lucro, você só está pensando, eu preciso desta grana no caixa para pagar aquela conta. Quando você tem inúmeras alternativas, ou seja, funil cheio, você está mandando propostas sabendo que de cada 10 eu vou fechar 1. Então eu estou com 30 propostas na rua, eu vou fechar 3 disso aí já é certo, você tira muito a pressão. Exato. E ao tirar a pressão, você fica menos suscetível de cometer loucuras com o teu preço, com a tua entrega, com as condições que muitas vezes o cliente te exige, né, para fechar o negócio. Então você passa a trabalhar com mais tranquilidade. E eu penso muitas vezes, se o cliente está pedindo muito desconto é porque ele nem entendeu o seu valor, talvez ele nem seja um bom cliente. Isso. É isso aí. Porque cliente bom é aquele... Eu faço uma análise muito comum, que depois que o cara começou a entender a margem dele por cliente, tem uma coincidência no universo que é aquele cliente que dá menos trabalho é o que dá a maior receita no final, a melhor margem. É isso mesmo. Porque deu match.
Ele percebe o que você faz, ele entende o valor daquilo que você faz, então ele não vai pedir desconto. O cliente que pede desconto é o cliente que eu não quero. Exato. É o cara que na venda você deveria rejeitar. Se a pessoa pede desconto uma vez, tá, eu volto à estaca zero e eu começo de novo o meu posicionamento, meu discurso para tentar transmitir, né, o valor que eu estou entregando. Se ainda assim ela continua pedindo desconto, este cliente não está preparado para aquilo que eu estou entregando. Então eu preciso colocá-lo numa prateleirinha, falar, ó, eu não consigo te atender agora você vai lá para o meu concorrente, ver como a vida é boa, tá? Na hora que você estiver preparado, eu estou aqui para te atender. Não, e tá tudo bem, né? Tudo ótimo. Se ele for pro concorrente, Perfeito. se encontrar lá, tá tudo Ótimo. certo. Porque Perfeito. talvez aquele concorrente seja o cara do menor preço, mais entrega, menos qualidade, e uma transformação proporcionalmente menor, né? Nenhum de nós é o último biscoitinho do pacote. Exato. Né? Então, Não tem... há alternativas adequadas para cada cliente nosso. Exato. E não, eu acho que você tem que trabalhar com quem faz sentido para você. Claro. Né? Trabalhar com quem você não... Tem que pagar boleto. Também vamos ser a vida prática, não dá para mentir que... Uma dica que eu dou para muito cliente é quando ele está com baixo volume de vendas, ele tem que vender. Uhum. Não é hora de escolher muito. Depois, encheu a carteira, já está com a carteira cheia, capacidade de você busca qualidade. Produção, aí você começa a refinar essa carteira. É isso aí. E nessa refinada que você aprende o seu cliente certo, que daí você vai focar naquele cara que é o filé mignon de fato do seu mercado. Vai dar match, não vai dar trabalho, vai ser o cara que vai contribuir muito mais no seu negócio. Perfeito. Do que você ficar tentando acertar e agradar a todos, né? É isso aí. Show de bola. Doutor, me fala uma coisa, a gente já tá caminhando aqui, a gente ficaria conversando aqui a noite inteira, né? Daria até pra já pedir uma cerveja e ficar por aqui, apesar de você ser mais o cara do vinho, Eu né? sou mais o cara do vinho. Mas vamos lá, vamos caminhar pro final. Eu sei que infelizmente a gente depois vai ter outras oportunidades. E aqui é uma sessão só pra gente pegar algumas perguntas rápidas. Responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eita, perigo. Primeira coisa. Eu não tenho filtro, cara. Não, é isso aí. Melhor assim. Vamos lá. Primeira coisa. Se você pudesse dar um conselho ao seu eu jovem, lá no Brasil, 22 anos, qual conselho você daria hoje? Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Sempre questiona as verdades em que você acredita. Veja, as coisas são verdade porque nós acreditamos nelas. Ou antes, nós acreditamos nas coisas porque elas são verdade. Exato. Só que elas só são verdade porque nós acreditamos nelas. Então, da mesma forma que eu acredito nas minhas verdades de hoje, eu posso construir novas verdades. Né? São as nossas verdades, né? E as verdades em que eu acredito hoje me trouxeram até aqui. Então, talvez eu precise de novas verdades para me levar ao próximo nível. Então, sempre questione as suas verdades. Perfeito. E o livro? Qual que é o livro que é obrigatório? Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que... Mas assim, aquele livro que você recomenda para todo empreendedor, nunca leu. Começa por ele. Qual que seria? Tem um livro que me ajudou muito, tá, na elaboração de negócio. Então, vou falar. Que é o Startup Enxuta. Muito bom, cara. Então, as ideias dele até hoje permeiam a minha mente, tá? No sentido de manter tudo simplificado, né? Cara, testa rápido, aprende rápido, deixa tudo simplificado. Tem um outro livro, eu vou te dar 3, tá? Tá bom, tem um outro livro que modificou a minha vida do ponto de vista de comunicação e liderança, que é um best-seller há quase 100 anos, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse não tem como. Esse não pode ser nem indicado, porque esse daí tem que ser obrigatório. Deveria que ensinar na maternidade. Eu tenho uma franquia, né, que é o Dale Carnegie Course, que faz programas, né, de treinamento baseado nos livros do Dale Carnegie. Eu fiz esse treinamento em 2002 e foi um divisor de águas. Tá? Tanto que ainda hoje eu colho frutos desse curso que eu fiz há 23 anos. Né? E na metodologia deles, depois de você completar, você pode se tornar assistente de instrutor. Eu fui assistente durante mais 6 turmas. Que legal. Então a transformação que Dale Carnegie, né, fez na minha vida é enorme. E o terceiro livro, que para mim é o manual de gestão, né, mais completo do mundo, e você pode lê-lo com esse olhar, é a Bíblia Sagrada. Sim, sim. Esse livro é muito bom. Eu leio com muita frequência e
Toda vez que eu passo o olho na Bíblia Sagrada, tem alguma lição, obviamente para a minha vida, do ponto de vista de crescimento pessoal, mas tem alguma lição para eu aplicar nos negócios. Eu uso muita parábola que está lá escrita, né, para mostrar aos meus mentorados, né, as oportunidades que a gente tem de crescer, de enriquecer, de ser próspero, né, de colher toda essa abundância que é a natureza, que o mundo preparou para nós. Ah, com certeza, isso daí não tem como falar, esse livro também é fundamental. Bom, terceira perguntinha aqui rápida. Um hábito que mudou a sua vida financeira, que dinheiro traz muita crença, e é uma das coisas que é muito difícil você mudar. Uhum. Qual foi o hábito que você desenvolveu para deixar de ser aquela pessoa que estava perdida para ser essa pessoa que hoje tem foco e propósito? Consumir com consciência, cara. Bateu o desejo de comprar um negócio. Que bom. Bota embaixo do travesseiro pelo menos uma noite. Vamos ver se amanhã esse desejo... É ótimo. Travesseiro é um conselheiro fantástico. Não tem como. Cara. Né? Eu falo pra todo mundo, cara, se você não passou pelo travesseiro, a sua decisão tá ruim. É isso aí. Show. E qual que você vê como ferramenta financeira dispensável para essa turma aí que você está transformando em empreendedores, multiplicando seus lucros? Sua consciência. Sua cabeça, a ferramenta indispensável é a tua relação com o dinheiro. É óbvio que eu uso plataforma para administrar minha grana, lançar tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, ter um planinho de contas ajustado. É óbvio que eu tenho contas bancárias separadas, cada uma para a sua funcionalidade. É óbvio que eu tenho os demonstrativos financeiros do meu negócio, eu consigo ver como é que está meu DRE, minha projeção de fluxo de caixa e tudo mais, tudo isso. Mas a principal ferramenta tá aqui, é sua consciência, é sua relação com a grana. Dinheiro é um negócio muito poderoso, né, cara? Bastante. Tem muita energia envolvida nele, Tudo. né? Bom, Jota, primeiro, novamente, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom, cara, a gente continuaria. Me fala um pouquinho, como que o pessoal te encontra, rede social, como que o pessoal que ficou interessado pode entrar @jmoniz, JOTAMONIZ. Eu tô com presença no Instagram, embora não seja muito assíduo, no TikTok de vez em quando eu passo lá, meu site é jmoniz.com.br e por ali a turma vai conseguir me achar. Não, show. Vai estar aqui nas referências também, com certeza vocês vão encontrar o Jota. Boa. Muito obrigado por esse bate-papo, foi muito cara. bom. Tenho certeza aí que se o pessoal não conseguiu tirar um insight pelo menos, a gente não cumpriu o nosso objetivo, mas a culpa não foi nossa. Porque teve vários aqui, sem dúvida. É uma pessoa muito especial. Obrigado pela participação. E vamos para a próxima, que daqui a pouquinho tem mais. Beleza. Valeu, obrigado. Prazer estar aqui. Falou, cara.